Olá pessoal, no vídeo anterior encerramos com o grande evento, do éon proterozoico que foi a produção do oxigênio, pelas bactérias estromatólitas que produzem fotossíntese. Vimos que isso vai gerar, por um lado, uma grande extinção, porque até então esta vida ela era anaeróbica, não era baseada em oxigênio. Então, a primeira grande extensão da vida que nós conseguimos catalogar até hoje. E, por outro lado, ela vai gerar também um salto evolutivo, porque a vida que vai se desenvolver nos mares a partir da oxidação, e que é um gás bastante reativo, com uma produção muito grande de fontes de energia, vai possibilitar o desenvolvimento de organismos bem mais complexos. Posteriormente, essa vida, o oxigênio ele vai subir para a atmosfera e vai possibilitar aí também o desenvolvimento nas áreas continentais. Continuando então, que eu quero mais chamar a atenção de vocês sobre o nosso éon proterozoico. Primeiro que nós também vamos ter aqui, já nesse período, a aproximação das áreas continentais, uma primeira aproximação dessas áreas continentais, tá? Nós vamos chamar então esse grande continente aqui que se forma nesse período de Rodínia, e esse grande mar, em torno desse continente de Pantalasa, tá? Essa aproximação e essa fragmentação da Rodínia se dá nesse próprio éon. Posteriormente, nós teremos uma nova aproximação dessas terras continentais, mas com outro nome. Além disso, a formação da camada de ozônio também se dá neste período. Então, observem aqui essa gravura. Nós temos aqui a crosta terrestre, já introduzindo um novo conceito para vocês, que é o conceito da biosfera, ou seja, onde que a vida se desenvolve. Então, veja que nós temos aqui o mar, a área continental, e nós também vamos ter aqui um contato da atmosfera. Então, esses elementos aqui que reunidos possibilitam as condições de vida, nós vamos chamar este ambiente de biosfera, ou seja, a esfera da vida, onde se desenvolve a vida. Bom, subindo para a nossa atmosfera aqui, qual é o nosso objeto de estudo? A camada de ozônio. A camada de ozônio, ela vai se formar aqui, ó, uma camada da atmosfera que nós chamamos de estratosfera, tá? Então, e essa camada de ozônio, ela vai ser fundamental também para que a vida se desenvolva na Terra. Por quê? Porque ela vai nos proteger de raios, da radiação do Sol ultravioleta, que para nós é extremamente negativa, tá? Então, temos aqui a formação, o ozônio, O ozônio, na verdade, ele se forma a partir de um processo em que o oxigênio, o O2 do oxigênio, ele se divide, ele se quebra, e a partir disso, então, um átomo de oxigênio se soma a um átomo de oxigênio livre, se soma a uma outra molécula de O2, gerando o novo gás, o O3, que é o ozônio, Então, ele se forma aí num processo de grande radiação solar, ele precisa disso, e interagindo aí com os raios
ultravioletas do Sol, e a partir daí, né, essa grande quantidade de ozônios formou uma camada que, na verdade, ela vai gerar o que nós chamamos de efeito estufa, que para nós é importante, porque ela faz com que a radiação solar que nós recebemos, ela não se dissipe completamente para o espaço novamente. Então ela gera, né, esse efeito estufa, ele gera um aquecimento do planeta Terra. E ao mesmo tempo que ele gera esse aquecimento, ele também é essa camada protetora em relação aos raios ultravioleta, tá? A nível do solo, o ozônio não cumpre com essa função. Ele é bastante prejudicial. Outro elemento chamando atenção também no éon proterozoico, que são as glaciações. Então, a primeira glaciação, grande glaciação, inclusive, a maior, ela vai ocorrer neste éon, tá? E ela vai durar muito tempo. Então, aqui nós temos estatísticas que vão de 50 milhões de anos até perto de 100 milhões de anos. E aqui, então, uma discussão científica de que nesse período a Terra teria quase que sido totalmente recoberta pelo gelo, a chamada Terra Bola de Neve. Claro que aqui houve um processo de grande extinção da vida, tá? E o que fez com que a Terra, o planeta conseguisse romper com essa cobertura de gelo? O vulcanismo que vem do centro da Terra, que vem da parte, né, mais interna da Terra, ele continuou ocorrendo. Mas não foi ele o responsável por romper com esse processo aqui de resfriamento, né? Mas sim os próprios gases, entre eles o gás carbônico da atmosfera, tá? Nós tivemos aí já 6 grandes glaciações no último 1 bilhão de anos da Terra. Agora, é importante que a gente defina que existem períodos menores que são chamados de períodos glaciais. Eles são menores tanto do ponto de vista da sua duração, quanto do ponto de vista, né, da sua proporção. Então, o último período glacial que nós vivemos, aí o ser humano já existia, ocorreu há 8 mil anos atrás. Ele foi no início da nossa era, do nosso período atual, né, que é o período quaternário, que nós chamamos de período quaternário. E aí, então, nós percebemos que também faz parte da história da Terra as glaciações. As grandes glaciações, os períodos glaciais, períodos interglaciais, que são períodos de maior aquecimento. Bom, por que isso ocorre? Os estudos científicos indicam que está relacionado às questões orbitais da Terra, né? Aos movimentos que a Terra faz em sua órbita. Por último, sobre o período proterozoico, olhando um pouquinho aqui a estrutura geológica do Brasil, do ponto de vista do tempo geológico, nós temos então essas partes aqui amarela, laranja, né? Laranja e azul são as partes mais antigas geologicamente do Brasil. Então, as partes vermelhas são as do éon arqueozoico, tanto mais antigo, e as partes amarelas são deste éon que nós estamos agora concluindo, o éon proterozoico. O que significa dizer que as áreas em verdes são áreas um pouco mais recentes do ponto de vista do tempo. Tá, então, pegando aqui a nossa linha de tempo, nós já examinamos o adiano, o arqueano, e agora encerramos o proterozoico, tá? Então, nós iremos iniciar no próximo vídeo o nosso éon atual, que é o éon fanerozoico, tá? Que é o que nós vivemos, que vai compreender
o período aí, os últimos 570 milhões de anos de tempo e tudo que vai significar aí do ponto de vista da formação da vida, e bem como uma das últimas espécies aí que vão aparecer nesse processo, a nossa, né, do ser humano.